Quando nós nos encontramos na casa de Deus, o Senhor se alegra com a nossa presença, porque é Ele que nos convida, é Ele que nos chama, é a casa dEle e Ele tem o privilégio e a alegria de receber os seus filhos. E nós temos o privilégio e a alegria de comparecer na presença dEle também. A leitura que quero fazer dessa noite está no livro de Hebreus, e fala exatamente dessa amizade, desse companheirismo, dessa camaradagem que o Senhor propõe ter com seus filhos. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 13. Hebreus 2 e 13. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, vamos ler o versículo 13. Diz assim, Hebreus 2 e 13. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Você sabe que o livro de Hebreus é um mosaico. Não é um livro muito simples, muito fácil de ser estudado, de ser compreendido. É uma espécie de colagem de textos do Antigo Testamento. Na verdade, muitos livros do Novo Testamento, a maioria deles, todos praticamente, mas especialmente Apocalipse, os Evangelhos, como Mateus, como Lucas, tem muitas referências a livros do Antigo Testamento. Mas são parábolas, são referências. Às vezes o leitor, ele tem que ficar atento porque a referência não está muito clara, ele tem que buscar, tentar encontrar uma analogia com o Antigo Testamento. Mas o livro de Hebreus é diferente. É como se fosse uma colagem, onde aparecem flashes de vários textos, vários momentos do Antigo Testamento. E é o que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 13. Onde aparecem essas duas frases que elas são do livro de Isaías. A primeira, eu porei nele a minha confiança. É uma frase repetida no Antigo Testamento. Davi também repetiu muito, eu confio no Senhor, Ele é a minha rocha, é o meu baluarte, é a minha fortaleza. Mas aqui parece haver uma referência muito clara ao livro de Isaías, onde ele menciona que a confiança estava no Senhor. E a frase seguinte, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esse é um texto encontrado no Antigo Testamento exclusivamente em Isaías. De que maneira? O livro de Isaías é conhecido como livro messiânico. É o livro que fala da vinda do reino do Messias. E aconteceu algo muito curioso com o profeta Isaías. Ele teve 2 filhos. E os 2 filhos de Isaías, Deus escolheu os nomes dos 2 filhos. E ao escolher os nomes dos 2 filhos de Isaías, Deus deu nomes simbólicos, simbolizando a obra que Ele, Deus, faria na vida do profeta Isaías, da família de Isaías, de toda a nação de Israel e, por consequência, do mundo todo. Então, Isaías e seus 2 filhos se tornaram símbolos da obra poderosa que Deus faria no meio do povo. E em determinado momento no livro de Isaías, ele diz, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, para sinal e para prodígio em Israel. Mas aqui nós temos algo diferente feito pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, muito provavelmente, ao que entendemos, e Ellen White nos faz entender que o texto é do apóstolo São Paulo, quando ele traz esse texto de Isaías para cá, ele faz uma aplicação não a Isaías indo perante Deus com seus filhos, mas ele dá o tom messiânico a esse texto aqui. Então ele aplica esse texto a Jesus Cristo. E é como se Jesus Cristo então estivesse dizendo, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Em que momento, em que situação, em que circunstância, como é que Jesus usaria, ou como é que esse texto se aplicaria, especialmente a Jesus Cristo? A aplicação que nós temos desse texto a Jesus Cristo
é uma das coisas mais lindas da teologia adventista. Quando o Senhor Jesus, após morrer na cruz para nos salvar, e após ter retornado para junto do Pai, Ele vai à presença de Deus. E ao ir à presença de Deus, Ele leva um grupo de homens, de pessoas, talvez mulheres, enfim, um grupo de pessoas que ressuscitaram por ocasião de sua morte e ressurreição depois. E Ele apresenta esse grupo como as primícias, o símbolo de todos aqueles que seriam salvos em todas as eras. E Ellen White diz que então Deus recebe o Filho e Deus abraça o Filho. E quando Deus abraça o Filho, quando Ele abraça Jesus, ali Ele estava abraçando toda a humanidade. Uma cena muito semelhante irá se repetir quando Jesus voltar a essa terra pela segunda vez. A volta de Jesus é a nossa maior esperança, é a nossa maior alegria, é a razão de existência desse movimento, dessa igreja, dessa escola, desse grupo de pessoas que se reúnem a cada sábado para cantar, para louvar, para receber orientações de como implementar o reino de Deus nesse mundo. É sempre visando a volta, o retorno de Jesus. E Jesus Cristo voltará a esse mundo. E seus anjos serão espalhados por todo o planeta e irão levantar homens e mulheres que morreram ao longo das eras. Os vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, diz o apóstolo Paulo. E então retornaremos para junto do Pai. E queridos, esse texto, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, é o texto colocado aqui nos lábios de Jesus quando se apresentar perante o Pai. Eis aqui estou eu, Senhor, e aqui estão comigo os filhos que o Senhor me deu. Morri por eles, perdoei, transformei, redimi, e estarão agora conosco para sempre. Esse texto me chamou a atenção quando eu ainda não sabia ler a Bíblia. Eu era ainda muito pequeno. Eu deveria ter 2, 3 anos de idade. E nós morávamos no interior de São Paulo, onde meus pais e meus irmãos faziam o corte da cana, na região de Assis. Quando terminava o corte da cana, meus pais e irmãos mais velhos atravessavam o rio Paranapanema e faziam a colheita do algodão no norte do Paraná. Quando terminava a colheita do algodão, voltava para São Paulo para o corte da cana. E eu tenho algumas lembranças desse período. E minhas lembranças normalmente estão ligadas a mudanças, a carro de mudança, indo de um lugar para outro. A minha infância foi quase que nômade, indo de um lugar para outro, de uma fazenda a outra, de um sítio a outro, onde meus pais eram lavradores. Mas há uma lembrança que eu guardo com muito cuidado e com muito carinho. Ainda cedo, antes do sol nascer, de madrugadinha, meu pai ia nos quartos da casa, do galpão que a gente morava, reunia todos os filhos e trazia todos os filhos para o quarto dele. E ali empoleirávamos todos ali em cima da cama, cedo, à luz de uma lamparina de querosene. Ali cantávamos, orávamos e estudávamos juntos a lição da escola sabatina, dos adultos, para todo mundo. E quando terminávamos a leitura da lição da escola sabatina, meu pai lia um texto bíblico e antes de sair para o corte da cana, e às vezes em dias extremamente frios, com geada, meu pai se ajoelhava com os filhos e meu pai orava. E na oração ele dizia: Senhor, estamos iniciando mais um dia na nossa vida. Estamos iniciando mais um dia na nossa jornada. Daqui a pouco estaremos saindo para o trabalho. Um trabalho duro, árduo, difícil, cansativo. Uma viagem longa, que pode ser perigosa. Estaremos indo eu, minha mulher, meus filhos. Eu peço que o Senhor me abençoe, nos ajude, para ir com tranquilidade e voltar com tranquilidade. Abençoa-nos ao longo de todo esse dia. Mas, Senhor, há uma bênção especial que também quero te pedir, meu pai dizia.
Sabemos que o Senhor voltará muito em breve. Estamos vivendo essa doce esperança. E quando o Senhor voltar, ajuda-me para que eu consiga me apresentar diante de Ti e dizer: Senhor, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu os criei para a Tua honra e para a Tua glória. E essa oração do meu pai, repetida praticamente todos os dias, ao longo dos anos, foi marcando minha infância, foi marcando minha vida. E um dia foi um misto de alegria, de felicidade, de surpresa, encontrar esse texto na Bíblia. Lá no Antigo Testamento, Isaías diz: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E eles são sinais de prodígio, são um símbolo do que Deus fará pelo povo. E aqui em Hebreus, o autor de Hebreus diz que Jesus irá perante o Pai um dia e vai dizer: eis aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. E um dia descobri que meu pai, um homem praticamente analfabeto, talvez em algum momento havia encontrado essa oração na Bíblia. E sem as referências teológicas, sem as referências, talvez, de Antigo Testamento que temos hoje, meu pai intuiu que essa bem poderia ser a sua oração. E ele a cada dia orava: Senhor, eu tenho muitos filhos. Os meus pais tiveram 14 filhos. Eu sou o penúltimo. E quando saíam para o corte da cana ou para a colheita do algodão, ia 5, 6, 7 deles. E meu pai orava e dizia: Senhor, queremos ir e voltar em paz, mas também queremos um dia nos apresentar perante Ti. Eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Queridos, essa é uma oração sacerdotal. É uma oração que começou na vida e no ministério de Isaías e que será repetida pelo Senhor Jesus, mas que cada pai de família pode se propor a fazer perante Deus. Ir um dia a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui e trouxe os filhos que o Senhor me deu. É uma oração sacerdotal, porque cada vez que um pai de família, cada vez que uma mãe, cada vez que você vai à presença de Deus, você pode ir representando alguém. Você pode ir para uma oração intercessória. Você pode ir para pedir bênçãos por alguém. Nos últimos 3, 4, 5 dias, saíram daqui dezenas, centenas de meninos, meninas, casais, homens, mulheres, saíram alimentando um sonho, um desejo, uma esperança de voltar daqui 30, 40 dias e continuar os seus estudos. E cada vez que você se ajoelha e ora por um amigo, cada vez que você se ajoelha e ora por uma amiga, você também está exercendo a sua função sacerdotal. Você também está indo perante Deus como representante de alguém. E essa é a essência dessa oração. O sacerdote, quando ia na presença de Deus, ele o fazia em nome do povo. No dia da purificação do santuário, quando o sacerdote entrava no Santíssimo e ia para pedir o perdão de Deus, ele dizia: Senhor, nós somos falhos, somos humanos, somos do barro e pecamos, perdoa-nos, aceita-nos. E Deus aceitava. E quando Deus aceitava o povo, o sacerdote então saía do santuário. E diz a Bíblia que ele despediu o povo com uma bênção. Ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Cada vez que o sacerdote ia perante Deus, ele ia não como representante de si mesmo, mas como representante do povo. Sabe, queridos, uma das verdades mais poderosas que a reforma trouxe de volta ao seio do povo de Deus é o sacerdócio universal dos crentes.
É a ideia que todo filho de Deus, quando se converte, ele transforma-se num sacerdote. É por isso que lá no livro do Apocalipse, nós temos que Deus está criando, está preparando uma nação sacerdotal. Obrigado. Agora vai fluir melhor, já ficou melhor. O Apocalipse diz que Deus está preparando uma nação, um reino sacerdotal. Na cabeça de Deus, na mente de Deus, todos os salvos e cada um deles é um sacerdote. É alguém que fala em lugar do outro nas ocasiões de extrema necessidade. Foi assim ao longo de toda a Bíblia. Foi assim com os profetas, com os sacerdotes. Os reis eram representantes do povo também. E quando você entrega a vida e o coração a Jesus, Ellen White diz que você nasce então no reino de Deus como um missionário. E quando a gente ouve essa expressão nascer como um missionário, imediatamente a gente pensa na pregação do Evangelho. Isso é válido, claro, para a pregação do Evangelho, mas para nosso dia a dia, para a nossa vida também. Interceder pelo outro, orar pelo outro. Quando o sacerdote ia falar com Deus, ele ia em nome do povo. Mas quando o sacerdote vinha falar com o povo, ele o fazia em nome de quem? Ele o fazia em nome de Deus. E esse é outro privilégio que cada um de nós podemos ter também. Cada um de nós temos nossa esfera de influência. Cada um de nós temos um grupo de pessoas com quem vivemos mais intimamente, seja em casa, na sala de aula, no trabalho, na faculdade, na rua, na quadra de esportes, seja um amigo em algum lugar das redes sociais. Cada um de nós temos uma esfera de influência. E, queridos, nós não conseguimos avaliar a influência que nós desempenhamos na vida das pessoas. Há pessoas que todos os dias estão tomando decisões. E quando decidem parcialmente com base no contato que tiveram conosco. No tom de voz que usamos, nas palavras que usamos, na maneira como as abordamos, na maneira como atendemos um telefonema, na maneira como respondemos ao e-mail. A nossa esfera de influência fala da nossa função sacerdotal também. Cada vez que nós nos dirigimos a um amigo, a um familiar, a alguém que nós amamos, nós podemos ser uma influência positiva. Ellen White chama isso de ser um cheiro de vida para a vida. E ela diz que também é possível ser um cheiro de morte para a morte. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Essa frase, esse texto me lembra também um salmo, que é o Salmo 127, 3. O Salmo 127, versículo 3, é talvez um dos salmos mais conhecidos dos cristãos, dos estudiosos da palavra de Deus. Ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. A Bíblia diz que os filhos são uma herança do Senhor. E aqui nós temos uma outra verdade que está ligada à verdade de que cada pai, cada mãe, cada membro de uma família pode exercer e deve exercer sua função sacerdotal. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. E sabe, eu passei anos da minha vida imaginando que o texto queria dizer que os filhos que os pais que nós temos são uma herança que o Senhor deixou para nós. Isso pode ser verdade. Mas a intenção primeira do texto parece ser nos fazer entender que os filhos, e portanto as pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas sobre quem exercemos influência,
são uma herança do Senhor. Não é no sentido de que os filhos são uma herança que Deus deixou para nós. Não. Os filhos e as pessoas ao nosso redor são uma herança que nós devemos devolver para Deus porque pertencem a Ele. É uma propriedade dEle. E é nesse sentido que o texto aparece aqui no Salmo. Herança do Senhor são os filhos. Eu me impressionei nessa semana ao fazer uma visita por aqui. Foi num povoado um pouco afastado aqui do NASP para fazer uma visita. E visitei um ambiente já quase rural, a última rua, e eu visitei a penúltima casa. E ao sair da visita, naquela penúltima casa da rua, eu perguntei para a pessoa que me recebeu em casa: quem é que mora aqui do lado, nessa última casa da rua? Já quase no meio do mato. E a pessoa disse: é uma pessoa que chegou há pouco tempo, chegou do sul do país, não me lembro se foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegou há pouco tempo e veio para trazer os filhos para estudarem no NASP. E eu fiquei pensando que ali estava alguém exercendo sua função sacerdotal. Queridos, nós estamos aqui rodeados de pessoas. Eu tenho andado ali no Parque Universitários e ali há dezenas, centenas de famílias, homens e mulheres, que atravessam o ano em luta, com angústia, no desespero, no limite da saúde, da vida financeira, no limite da vida emocional, porque o grande sonho é um dia ver os filhos entrarem aqui, para ser pastor, para ser professor, para ser engenheiro, para ser advogado. Mulheres que estão aqui pagando o preço por partilhar do sonho do seu marido. Homens pagando um preço caro para realizar o sonho da sua mulher, o seu sonho dos filhos. E mesmo essa escola, mesmo os servidores dessa escola, exercem uma função sacerdotal no sentido de que nós só existimos para que o outro conheça melhor o Evangelho, tenha uma vida um pouco mais suave enquanto Jesus não volta e se prepare para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa a função que desempenhamos na vida. Se somos pastores, estudantes, se o teu marido veio para estudar, se tua mulher veio para estudar, se você veio para educar seus filhos, se você é profissional liberal, se você é aluno, aluna, internato, do externato, não é possível viver sem influenciar e sem receber algum tipo de influência. E muitas vezes eu tenho pensado, que tipo de influência, mesmo afetiva, emocional, eu tenho exercido sobre minha família, sobre minha esposa, sobre meu filho, sobre as pessoas que estão mais pertinho. Decisões são tomadas todos os dias por pessoas que vivem ao nosso redor e são tomadas parcialmente influenciadas pela maneira do contato que temos com elas. Queridos, claro que a salvação é um negócio entre você e o teu Salvador. É individual. Salvação é um negócio que nós acertamos com o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida.
Mas é bom lembrar que quando Jesus voltar, nós estaremos como um povo, como um movimento, recebendo o Senhor e Salvador da nossa vida. E nós podemos ser um cheiro de vida para a vida, ou um cheiro de morte para a morte. Você foi chamado por Deus para exercer a sua função sacerdotal. Você foi chamado por Deus para orar intercessoriamente. Eu sei que a cada dia, pelo menos uma dezena de pessoas que eu conheço em algum lugar desse Brasil, oram pela minha vida e pelo meu ministério. E há pastores, missionários, professores, obreiros, homens, mulheres, nas várias funções da vida, que têm sido abençoados por Deus, pela influência de um amigo, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de alguém que tem orado por ele, de alguém que tem intercedido por ele. O convite que eu quero fazer nessa noite é transformar a sua vida num sacerdócio de bênçãos, para a vida de alguém que vive ao seu redor. É o maior privilégio que Deus pode conceder a um ser humano aqui enquanto ele não volta. É ser uma bênção na vida de alguém. Quando Deus foi buscar Abraão em Ur, na Caldeia, Deus disse a Abraão: deixa a tua família, deixa teus parentes, teus negócios, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e você será uma bênção. Sê tu uma bênção. Jesus chamou você para ser uma bênção. Jesus me chamou para ser bênçãos. Talvez o nosso problema e a nossa dificuldade é que nós imaginamos que os homens que são bênção para outros são aqueles homens que talvez são midiáticos e que conseguem falar para milhares ou milhões de pessoas ao mesmo tempo. São aqueles que escrevem e que seus livros são divulgados aos milhões. São aqueles que têm tido um longo e conhecido ministério. Talvez pensamos que aqueles têm responsabilidades de ser bênçãos, mas nós não. Queridos, não é verdade. O ministério de Jesus foi vivido basicamente no contato com pessoas, e ele as encontrava uma a uma. As grandes lições, os grandes discursos, as grandes analogias de Jesus, à exceção do Sermão da Montanha, foram ditas para auditório de uma alma, tentando influenciar uma vida, tentando realizar o sonho de uma pessoa. Eu quero que o Senhor me ajude para que, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, eu possa também um dia comparecer perante Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não vim sozinho. Pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha influência, eu consegui trazer alguém para o Senhor também. Não é essa a sua oração, não é esse o seu desejo? Você que é pai, há algum medo maior ao coração do pai do que seu filho perca a vida eterna? Você que é mãe, existe algum medo maior do que ver seus filhos tomando decisões erradas, desastrosas na vida? Há dor maior para amigos que amam amigos do que ver alguém tomando uma decisão para longe de Jesus, para longe do reino de Deus, ou então que vai lhe causar dor e sofrimento ao longo da vida? Cada vez que nos compadecemos, cada vez que estendemos a mão, cada vez que oramos, cada vez que tentamos trazer alguém para o caminho da vida, estamos cumprindo a nossa função sacerdotal.
E um dia, quando Jesus voltar, ele vai realizar o sonho dele. E o sonho dele é uma nação, um reino de sacerdotes. Eu quero estar presente e quero ser um dos sacerdotes do Senhor. Nós ouviremos uma música nesse momento e logo em seguida, logo após a música, nós vamos a Deus em oração mais uma vez e vamos pedir a Ele que toque nossa vida, que toque o nosso coração, pedir a Ele que nos abençoe para que a nossa vida abençoada seja também uma vida de bênçãos na vida de pessoas que vivem ao nosso redor. Centenas, dezenas de pessoas saíram nos últimos dias daqui. E eu conversei com algumas dessas pessoas. E algumas com o olhar aflito, com o olhar trêmulo, diziam: pastor, será que eu vou conseguir voltar? Será que vai dar certo? Eu nunca comportei. Será que eu consigo? Será que eu vou voltar? Eles foram e querem voltar. E nós que ficamos aqui, poderemos muito bem ser uma fonte de bênção para eles, orando a cada dia para recebê-los de volta daqui uns 30, 40 dias.